E aí, pessoal, Thiago Vicente, vice-presidente de vendas do CRM Bônus, e hoje aqui com dois convidados extremamente especiais para a gente conversar sobre digital, sobre varejo e o cenário empreendedor do Brasil. Eu estou junto com o Peterson, gerente nacional de vendas da Carmen Stephens, e com o Thales, que tem tocado a área de digital, gerente de e-commerce. É um prazer ter vocês com a gente, pessoal. Prazer é nosso. Prazer é meu. Queria começar com o Peterson. Queria que ele falasse um pouco sobre o ano desafiador, especialmente desafiador, 2025, economia pressionada, e desse um contexto de Carmen Stephens, como vocês estão lidando com os desafios. Bom, contexto geral do grupo, né? Do grupo Carmen Stephens, nós estamos aí há 32 anos no mercado, 560 lojas e 19 países, então nós estamos numa era de muito desafio, né? O mercado, inovações, tendências, tecnologias. Então, o maior desafio hoje é andar junto com as novas tecnologias. Isso você acompanhar isso, e mais do que isso, como nós somos um grupo que depende, claro, como qualquer franquia, depende muito do parceiro, do franqueado, da equipe de vendas, o maior desafio é engajar para essa nova realidade. Então, ferramentas de CRM, inteligência artificial, captação de dados, isso é o grande desafio hoje de entender esse momento e utilizar isso como um impulsionador, né? Como uma ferramenta, tudo como um auxílio para facilitar a vida no dia a dia do varejo, né? O varejo mudou muito e hoje a gente precisa muito da tecnologia para facilitar o dia. A jornada conversacional, inteligência artificial, omnichannel, os desafios são muitos, e é por isso que a gente está aqui, para trocar ideia, no Vetex Day para consumir conteúdo e elevar o nível das nossas operações. A Carmen Stephens, inclusive, é tema nos meus pitches de venda sobre omnicanalidade. Eu acho que é uma das marcas com grande presença nacional que melhor conseguiram resolver essa dor. Isso passa muito sobre engajamento e trazer o franqueado para o jogo. E depois eu quero até que você dê dicas para quem nos escuta sobre como fazer isso. Eu acho que vocês fizeram muito bem. Mas eu queria voltar para o Thales e que ele explicasse para a gente como funciona a operação digital, a logística e a integração com os franqueados. A gente estava aqui no spoiler e você comentou de números que são excelentes. Conta para a gente como vocês têm feito. Legal, Thiago. Os desafios são inúmeros, porque nós precisamos de entregar para o franqueado com mais agilidade. Nós sabemos que a demanda por logística que os marketplaces trouxeram para o mercado traz ansiedade para o consumidor. Às vezes ele demora uma semana para decidir uma compra, mas quer receber em algumas horas. Então, trazendo a captura de loja para o Omnichannel, o que nós temos? São 560 pontos, onde nós temos um estoque avançado. O lojista realmente tem um produto para poder servir o cliente. O cliente entra no nosso e-commerce, faz uma compra. Em vez de esperar 6, 7 dias úteis, quando eu tenho uma região mais para o Nordeste, o franqueado consegue entregar em algumas horas. Isso gera uma surpresa muito positiva para realmente o consumidor final, porque ele vai em loja, tem uma experiência, tem todo realmente um agradado para poder trazer isso para ele dentro da marca, né? Gerar essa sinergia com a marca. Então, nós temos o ponto avançado de captura para o Omnichannel e temos a digitalização. Um exemplo, hoje 30% dos nossos clientes que compram um site preferem retirar o produto em loja. Nós damos um incentivo do frete grátis. É o Collect from Store, né? Exatamente. Legal. E eu não sei se você pode abrir, mas eu peço que sim. Desses que voltam, desses que retiram direto na loja mais próxima, onde é mais cômodo, você pode contar pra gente sobre como o comportamento dele é diferente de quem recebe direto em casa? Porque eu imagino que tenha vários uplifts aqui, não? Legal, legal. Bom, os nossos consultores, gerentes e franqueados são orientados em oferecer a melhor experiência para o cliente. Então, se eu tenho um portal onde eu consigo descobrir que o cliente comprou só um sapato, mas o look envolve a roupa e a bolsa, eu consigo adicionar para ele, mostrar que aquele look faz sentido para a proposta que ele busca e fazer um upsell ou um cross-sell dentro de loja. Até porque a nossa experiência, nós oferecemos espumante, cappuccino, então tem todo um aconchego para aquele cliente. Premium, né? Isso, exatamente. Legal. Isso passa muito sobre execução no varejo, onde eu tenho dito que talvez seja um dos grandes desafios, né? Trazer o varejo para o jogo, convencer o franqueado, convencer a equipe de lojas. Qual que é o segredo para engajar tão bem lá, Pet? É um trabalho mesmo contínuo, é um trabalho incansável. Eu falo, tudo que você aplica de novidade, você tem que trabalhar muito para que o resultado aconteça na velocidade como você
você planejou, né? O mais desafiador hoje no mercado é engajar realmente as pessoas no propósito, é entender o sentido daquela ação. Então, quando você consegue transmitir isso para o franqueado, que é o nosso parceiro principal, e ele consegue comprometer a sua equipe, engajar, faz um trabalho ali de explicar para a área de venda que aquilo ali é um benefício, aquilo é para facilitar a vida, aquilo é para trazer melhores resultados com menor esforço, você vê que as coisas acontecem. Então, os resultados, quando você tem um franqueado engajado nesse propósito, você lançou uma ideia nova, uma estratégia nova, uma ferramenta nova, e esse franqueado compra a ideia, você vê que o resultado dessa loja é impressionante em pouco tempo. Então, isso é o importante, realmente, que a gente precisa de engajamento em apostar no novo, apostar na tecnologia, porque o mercado está aí, né? Isso não tem volta. Show, você falou minha palavra preferida 4 vezes, engajamento. E vocês são case no uso de uma das nossas soluções, que é o Agenda do Vendedor. Como que ela se complementa com o Omni, com o e-commerce? E qual que é o segredo para trazer o comprador de volta para a loja utilizando tecnologia? Eu vou falar do físico, o Thales vai para o digital. Físico, ele simplesmente organiza o dia a dia da consultora. Era uma coisa que eu estou há 30 anos no varejo de moda. Então, é muito diferente daquela época que você tinha que fazer anotações em caderninho, anotar os dados do cliente, anotar uma informação para tentar lembrar daquela cliente, e nisso se perde muito, se perde em vários fatores, ou você esquecer a informação, você não achar a informação, ou se um dia teu consultor sai da tua loja, aquele caderninho some. E essa ferramenta, a agenda, por exemplo, você tem tudo ali com o histórico, com toda a jornada do cliente dentro de um sistema, e ele te traz aquilo de uma forma muito prática. No dia a dia, a consultora bateu o olho ali, ela sabe para quais clientes ela tem que fazer contato e qual o motivo. Isso daí te ajuda muito a não esquecer as clientes, a não deixar passar uma data especial como um aniversário, ou você até um resgate, aquela cliente frequente, aquela cliente fiel à marca, mas por um motivo ou outro ela está tanto tempo sem ir na loja. Então, isso daí te ajuda a essa proximidade com o cliente e você realmente criar esse laço, né? E é algo humano, não é só mecânico. Então, isso é muito importante, isso facilita muito no dia a dia e vem trazendo muito resultado para nós. E uma consultoria, outro ponto fundamental. Quando você contrata um vendedor novo, ele entra numa loja que tem uma operação há alguns anos, ela entra um pouco perdida, porque ela não tem aquela cartela de cliente. E isso daí te auxilia a direcionar, talvez, clientes de outra consultora que saíram da loja. Isso coloca uma consultora nova junto ali com a equipe, no mesmo time, e ela vê condições de fazer as coisas acontecer como qualquer uma outra que está 1, 2, 3, 4 anos dentro da loja. De fato, empodera a equipe, né? Exato. Traz a equipe para o centro do protagonismo de ajudar a operação a vender mais e vender melhor, com mais inteligência, com mais dado. Qual é o impacto das soluções no e-commerce? A agenda se conecta em algum momento? É mais o cashback que traciona a recorrência? Nós estamos falando sobre recuperação de carrinho, dando spoiler aqui, né? Uhum. Muito em breve, talvez, né, Thales? Conta pra gente como a gente tem ajudado a Carmen Stephens. Legal. Bom, os desafios do digital são inúmeros. Nós temos um time de Inside Sales porque nós acreditamos que o relacionamento construído com o cliente é o único caminho para poder fidelizar. É um time, só te interrompendo, específico do e-commerce. Do e-commerce, né? Então, nós não temos uma loja linda com todos realmente os atributos que uma loja física tem, mas nós temos um processo muito bem pautado em jornada de compra do cliente para conseguir mapear e evoluir e desenvolver o relacionamento. Eu acho que muito dentro do varejo, hoje as pessoas estão focadas em captar novos clientes, o que é muito importante, mas quantas pensam realmente em reter o cliente que tem na base? Então, nossa operação hoje gira para poder fazer reconquista de clientes que não compram por um período de 6 meses, em média, 180 dias, e conseguir trazer esse cliente de volta para a marca, porque ele já comprou. Nós fizemos uma análise e nós descobrimos que o único fator que ele não voltou foi a falta, talvez, de relacionamento que teve nesse espaço, né? Nessa janela de tempo. O CRM Bônus vem trazendo fortes indícios
benefícios para a gente, que principalmente usando o cashback é um ponto muito forte para poder trazer o cliente aquela oportunidade, porque a pessoa sente o pesar em perder uma oportunidade. Então, se eu tenho cashback, ele vai expirar, eu posso muito bem potencializar numa comunicação assertiva de acordo com a jornada de compra. E dentro do e-commerce, Thiago, nós temos 22 segmentos mapeados, desde carrinho abandonado, cartão não autorizado, Pix não pago, boleto, pós-compra. A gente está tentando mapear o traqueamento para descobrir quando foi entregue o produto para o cliente, para mandar uma mensagem perguntando como que foi realmente o uso daquele produto naquele evento que ele se propôs. Porque isso que marca as pessoas. Nós somos muito críticos em relação a isso e nós esperamos que o nosso cliente também tenha essa visão. Então, conseguir estar um passo à frente, antecipar, gera sinergia e aumenta a retenção de base para a gente também. Muito obrigado, Thales. Muito obrigado, Peterson. É um prazer estar aqui com clientes e com amigos. Esse foi o CRM Bônus Podcast, gravado direto do VTEX Day. Fica atento aos nossos canais, atento ao nosso YouTube, porque continuaremos entregando muito conteúdo legal e prático para o dia a dia do varejo e para o dia a dia do digital. Obrigado, pessoal.